Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, mais uma vez aqui do site Qualidade e Produtividade. E nesse vídeo nós vamos explorar aqui uma outra ferramenta, né, chamada Carta Multivari, né? É uma abreviação de multivariáveis, né, ou análise multivariada, cujo objetivo, né, é analisar como uma resposta, né, uma variável de resposta, responde a diferentes fatores, tá? Então, é uma maneira, né, de determinar se existe correlação ou interação entre algumas variáveis e a variável de saída, tá? Tá aqui no artigo do site, ó, 2.1.3.1.7, tá? Você vai encontrar aqui o artigo, tá, detalhado sobre o assunto, tá? É uma análise bem simples de ser realizada, porém demanda alguns cuidados aí com os dados, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Ele faz aqui uma observação com relação à interação, né? Que é quando uma variável influencia numa outra, tá? Eu vou mostrar isso aqui utilizando o Minitab, tá? Então, cartas multivari nada mais são do que uma carta, né? Em que ele compara, né? Diferentes níveis de variáveis. Por exemplo, a variável fertilizante, né? Ela possui dois níveis diferentes, né? O fertilizante número um e o fertilizante número 2. Tá? E a variável de resposta que ele está medindo é o rendimento, né? Em uma determinada variedade aí de planta. Né? Então ele aplica lá o fertilizante, né? Você tem aqui também uma outra variável que é a variável chamada variedade, né, da planta. Então você tem a variedade número um e a número 2. E aí ele compara como o fertilizante, né, se relaciona com cada variedade da planta aí que ele está investigando. Acho que aqui nesse caso é o milho, né? Então, aqui no site você vai encontrar um estudo de caso, né? Em que um laboratório está interessado, né, em realizar um estudo preliminar sobre uma nova variedade de milho, né? Então, ele tem aqui duas variedades de milho, né? E dois tipos de fertilizante, né? E aí ele faz essas combinações aqui, né? Ele combina a variedade um com os dois tipos de fertilizante, né? E também a variedade 2 de milho com os dois tipos de fertilizante utilizados e mede aqui o rendimento, tá? Provavelmente da colheita aí, né? E aí, baseado nisso, ele consegue determinar qual variedade de milho responde melhor aos tipos de fertilizante aplicados aí, né? Então, vamos dar uma olhada aqui nos dados, tá? Eu vou chavear aqui para o Minitab, ó. Então você tem aqui as variedades, né? A variedade número um, né? Ele fez aqui 10 observações, né? Da variedade número um de milho com fertilizante número um e mais 10 observações com a mesma variedade de milho, porém utilizando o fertilizante número 2, né? E fez isso também para a variedade 2 de milho, né? Então ele está interessado em saber qual combinação entre variedade e fertilizante, né, produz aí o maior rendimento aqui, né? Então ele fez uma medição aqui de rendimento, né? E uma maneira de enxergar, né, essa interação aí entre as variáveis, né, é justamente utilizando a carta multivari. Tá? Então o comando aqui no Minitab para executar é stat quality tools ou ferramentas da qualidade, multivari chart, tá? Então você escolhe essa opção. Aqui, usualmente, o diálogo vai vir em branco, né? Então vou apagar aqui para você ver como é que preenche. Aqui ele pede a variável de resposta, tá? Usualmente é uma variável numérica, tá? Uma variável quantitativa contínua ou discreta, né? Então você escolhe aqui rendimento, né? E qual é o fator número um, ou seja, qual é a variável de entrada, né, número um aqui. Então eu vou colocar aqui como sendo a variedade de milho e o fator 2, né, que influencia no rendimento é o fertilizante utilizado, tá?
Então, você preenche dessa forma, clica em OK, e aí ele vai mostrar esse diálogo aqui, tá? Que é justamente a carta multivari. Tá? Aqui na vertical ele vai colocar o eixo do rendimento, tá? Ou seja, é a amplitude aqui dos rendimentos, né? E aí ele coloca aqui fertilizante número 1, né? E aí você tem dois círculos, né? Ligando aqui duas variedades de milho, que é a variedade de milho número 1 e a número 2, conforme a legenda, tá? E aqui o fertilizante número 2, também para as duas variedades de milho, né? Para a variedade número 1 e a variedade número 2. Qual é o objetivo aqui? O que está sendo mostrado aqui? Cada círculo desse aqui representa a média de todas as observações do fertilizante número 1 com a variedade número 1. Então ele vai pegar as 10 leituras que foram efetuadas aqui nesse conjunto, nessa combinação, e colocar a média aqui, ó, né, que é 38,829, tá? E aí aqui para fertilizante número 1 e variedade de milho número 2, a média já é maior, né? Então é 48,2 aí, né? Note que a média neste grupo aqui, né, do fertilizante número 1, né, a média ficou aqui em 43,54, né, o rendimento médio, né, utilizando o fertilizante número 1 para as duas variedades de milho, né. E aí aqui na segunda variável, né, que é o fertilizante, né, o fertilizante número 2, ele faz a mesma coisa, ele plota aqui a média, né, de todas as leituras da variedade número 1, utilizando o fertilizante número 2, né. E aí ele tem uma outra média aqui, que é a variedade número 2, utilizando o fertilizante número 2. Né? E aí aqui a média, né, em vermelho, dessas duas médias aqui. A média das médias é esse ponto vermelho aqui no centro, que é 48,02 aí arredondando, né? Então note que quando eu troco o fertilizante do 1 para o 2, eu tenho uma diferença média, né, desconsiderando o fator variedade de milho, né, de 43 para 48 aproximadamente, né? Então eu tenho aí um ganho de um numérico aí de 5, né? Quando eu troco de fertilizante, né? Quando eu utilizo o fertilizante número 1, né? Note que há uma grande variação entre as médias aqui da variedade número 1 de milho para a variedade número 2 de milho, né? Ou seja, ele é bastante influenciado, né, pelo fertilizante, né? Então eu aplico o fertilizante 1 na variedade 1, ele rende pouco. Quando eu aplico o fertilizante 1 na variedade 2, ele rende mais, né? E o mesmo acontece para o fertilizante 2. Porém, com a variedade número 1, o fertilizante 2 ele dá um rendimento muito próximo, né? Ou seja, a grande evidência aqui significa que o fertilizante, né, ele está influenciando muito aqui o rendimento, né, das variedades. Então, se eu tivesse que escolher aqui qual fertilizante utilizar, certamente o fertilizante número 2. Lógico que a gente está desconsiderando aqui outros fatores, por exemplo, que seria o preço, né, o custo desse fertilizante, né? Então, note que a variedade número 1, ela está mais sujeita, né, à influência do fertilizante que a variedade número 2 de milho, tá? Se eu inverter aqui as variáveis, ó, vou colocar aqui o fertilizante primeiro e depois a variedade, né? Ele vai inverter aqui, vai ficar muito parecido, mas ele vai inverter, ó. A variedade número 1, ela possui maior variação, ou seja, ela está muito mais sujeita, né, ao a influência do fertilizante do que a variedade número 2, que se mantém praticamente a mesma, né? Ou seja, a variedade número 2 de milho, ela é muito mais robusta aí ao uso de fertilizantes, né? Então seria nesse sentido que a carta multivare, tá, é útil aí para análise dos dados, tá? Uma outra maneira de enxergar essas diferenças entre esses grupos aqui criar aqui para comparar aqui para vocês enxergarem, né,
esses valores aqui que eu comentei, ó, a gente pode fazer aqui um resumo, né? Mostrar estatísticas descritivas, né? E escolher aqui a média. Vamos isolar aqui só a média, né? Para ele plotar só a média. E a gente vai comparar com o gráfico aqui, né? Então eu tenho aqui, eu disse aqui 38,82, que era a média, ó, 829, e ele mostra aqui que a variedade 1, né, para o fertilizante 1 é 38,829, ó, tá vendo? São os mesmos valores, né? E aqui 48,25, né? E aqui ele arredondou já, 48,25. E assim sucessivamente. Então esses valores aqui representam a média, tá? Então é nesse sentido aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é bem curto, a ferramenta é bem simples de aplicar, né? À medida que você também coleta mais dados, tem mais variáveis aí, a análise se torna um pouco mais complexa, mas eu acredito que ajude muito, né? Essa ferramenta é muito utilizada também para enxergar a interação entre variáveis, né? E se ao mudar uma variável, influencia numa outra, né? Então, é para determinar interações. E também para checar se alguma variável não tem relevância, né? Para o processo aí. Se ela afeta ou não o processo, você consegue utilizar, né? Se essa linha aqui tiver na horizontal, né? Paralela aqui o eixo horizontal, você pode considerar que a alteração nos níveis aqui de fator, né? Não tem influência nenhuma. Então, você pode desconsiderar essa variável do seu estudo, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante aí do vídeo, tá? Espero que façam um bom uso da ferramenta. Então, um abração e até o próximo vídeo, pessoal.